Y'all ready to get funky? Comunidade. Desde que mundo é mundo, os seres humanos sempre se conviveram em comunidade. No período paleolítico, humanos já se conviviam em comunidades, caçando e morando em cavernas. Logo depois houve o período da pedra lascada, que os grupos ficavam lascando pedras em outras comunidades. Pelo menos é isso que eu acho que eu vi na escola. Coisa que não mudou tanto como é atualmente. A comunidade é bacana, todo mundo é feliz, convive com pessoas que gostam da mesma coisa que você. Mas como em Yin e Yang, todo bem sempre tem um mal, e esse mal é maior do que você pensa. Contudo, existe uma comunidade na internet que é bastante controversa até os dias atuais. Existe uma certa cultura entre os artistas de melhorar a arte do próximo. Tal melhoramento que significa redesenhar personagens que são originalmente brancos, héteros, sigmas, para gordo, negro e beta. Oh my God. What? I don't understand what's going on here. Melhorei é a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito indicativo do verbo melhorar. Sintaticamente, funciona como uma forma verbal conjugada que expressa uma ação concluída do passado. Resumidamente, eu melhorei transformando a Furina de Genshin Impact em negra gorda trans com vitiligo. Esse tipo de ato tem um nome, Art Fixed. A palavra Fixed vem originalmente seguido por um post, e essa palavra significa mudar a raça e etnia de um personagem, como se fosse uma fanart normal, mas com um toque de dizer que melhorou a arte original. Sim, ela melhora a arte, fazendo pequenas alterações. Ela muda a sua etnia, a cor da sua pele, sua sexualidade, sua gordura, doença, muda até a deficiência física. Mas essa ideia vai muito além de editar aspectos visuais de um personagem específico, ou até mesmo uma fanart qualquer, pois ela tem um objetivo nisso tudo. Para analisar esse caso, vamos voltar um pouco no tempo. Estamos em 2010. Houve a Copa do Mundo, a abertura do Monte Khalifa, Dilma Rousseff foi eleita, terremotos acontecem no Chile, lançamento do primeiro iPad, Toy Story 3 acaba de traumatizar crianças com personagens principais morrendo no final. Enquanto isso tudo acontecia no mundo, na realidade virtual, no submundo da internet, vulgo Tumblr, durante a chamada era social Just Warrior, certas comunidades questionáveis do Tumblr fizeram uma trindade, grupos como aceitação corporal, anti-embranquecimento e antissexualização juntaram forças para redesenhar personagens das grandes mídias como gordo, seu baleia. tudo isso para um único objetivo, representatividade. Assim começou uma grande operação de corrigir personagens normais para minorias não exploradas. Claro, esses grupos não tinham um líder ou algo parecido, eles não são um grupo 100% organizados não, é uma bolha de artistas de 2010. Nessa época, artistas estavam em transição de traço dos animes dos anos 2000 para Call Arts, ou bocas de feijão. No entanto, essa subcultura foi forçada a migrar, a se espalhar por outras redes sociais após um evento tanto inesperado. Em 2018, o Tumblr perdeu mais de 100 milhões de acessos mensais. Por quê? Por causa do banimento da pornografia dos seus servidores. Essa ação repentina veio por uma tentativa de ajudar o site de recuperar seu aplicativo na App Store, já que o aplicativo foi banido porque o filtro de segurança do próprio Tumblr deixaram passar um conteúdo deverasmente criminoso. O que deixaram passar? Imagens de pessoas baixinhas que não é anão, nuas. Tinha café pilão no site. A resolução foi cortar totalmente a pornografia do site, na esperança de reconquistar o espaço na App Store. Resumidamente, você não pode mais desenhar sexo gay no site. Com essa situação, houve protestos dizendo que era um absurdo o site fazer isso, e logo em seguida todo mundo estava saindo do site. Houve uma imigração de redes sociais, um foi para cada canto obscuro, sinistro da internet, especialmente ao grande Twitter. Parando para analisar agora, eu acho que isso explica muita coisa. Porque antes de 2018 o Twitter era normal, ou pelo menos isso. A loucura ficava mais contida no Tumblr. Pois eu posso estar enganado, mas eu não me lembro de ver tal cultura do cancelamento se criando no Twitter nessa época. Porque essa cultura de call-out sempre existiu no Tumblr. Mas depois dessa grande migração de usuários e logo em seguida a pandemia de 2020, foi equivalente ao que rolou em Hiroshima, Nagasaki. Voltando ao assunto,
artistas que ainda tinham aquela vontade de passar sua pica suja em personagens queridos na comunidade começaram a fazer suas artes no Twitter, e um desses artistas começou a ficar um pouco grande na comunidade. A persona da Z se torna uma das figuras mais controversas e notórias do Twitter dentro da comunidade artísticas ao adotar a prática de consertar a arte do amiguinho, com alterações frequentemente demoníacas que ela mesma apresentava como melhoria. Z se posicionava-se sempre contra a sexualização e objetificação da mulher. Publicava artes originais do lado a lado com sua versão consertada, reforçando ainda mais sua agenda. Olha que coisa mais lindinha. Certo momento, após acumular inúmeras polêmicas envolvendo seu nome, seu fim como artista veio de forma um pouco irônica. A Z foi hackeada. O hacker assumiu sua conta e começou a postar versões da OC, personagem original da Z, totalmente oposta dos seus princípios. A personagem dando abraços quentinhos e carinhosos, fazendo ela com um corpo mais magro e mais branca. Além disso, o hacker ainda publicou tweets preconceituosos dentro do seu perfil. Assim, ela acabou tendo sua conta banida no Twitter. E isso não é o mais engraçado, é que existe uma forte teoria na comunidade dos artistas envolvendo a Z, que o tempo todo poderia ser um troll, que tinha um único objetivo, de estragar ainda mais a imagem da comunidade de homossexuais e de artistas, sendo extremamente insuportável em suas postagens de consertando artes, mas nunca foi comprovado nada. E eu só citei a ponta do iceberg. Existem mais peripécias que esse ser humano de gênero não definido fez em sua presença na internet. Diante dessa história, era questão de tempo para que essa onda cruzasse as fronteiras. Em certo momento, essa cultura de consertar a arte do colega acabaria adentrando de vez ao cenário brasileiro. Por aqui, o conceito Fixit foi traduzido quase literalmente, tornando-se o famoso melhorei. Só que é claro, meus queridos amigos, existe um ponto a ser levantado aqui. Ao analisar essas artes de perto, você percebe que existe um padrão muito claro. De onde vem essa obsessão quase inexplicável em editar personagens de anime? Para responder essa pergunta e nos ajudar a entender o que passa na cabeça desse pessoal, eu, Marquilum, primeiro e único, como eu sou um homem muito justo quando se trata-se de discussão, eu convidei um ateu, transexual, artista, furry, esquerdista para comentar sobre o caso. Oi gente, eu sou a Kun e hoje você está no quadro Divagações de um Esquizofrênico, quadro onde eu falo a opinião das vozes da minha cabeça sobre o tema do vídeo. E hoje a gente vai falar sobre art fixing, ou art fixed, como o nosso nordestino homossexual favorito gosta de falar. E com a pergunta, o que é art fixing, já foi respondida por ele, agora fica a questão, por que fazem art fixing? Isso em 3 pontos sobre por que as pessoas fazem esse tipo de prática, e eu gostaria de apresentar eles hoje pra vocês. Eu tô fazendo isso porque eu tô querendo irritar uma pessoa que eu não gosto, mas não conta pra ninguém. Pra início de conversa, dentro dessas comunidades existe a ideia de compensar ações do passado por meio de ações do presente, que é uma ideia bem popular dentro das comunidades liberais mais extremistas. Se você tem pelo menos 2 neurônios no seu cérebro e conhece de história, você sabe muito bem o porquê que isso não daria certo. Como visto por vários exemplos durante a história, beneficiar um grupo específico de pessoas só cria ódio contra quem está sendo beneficiado. E a gente não pode apagar as coisas que a gente fez no passado, mas a gente pode tentar não repetir elas no futuro. E isso começa por meio da união, por meio da igualdade, e não de beneficiar um lado para compensar o que foi tirado dele. Não me leve a mal, eu não acho que a gente tem que ter igualdade acima de equidade sempre, e sim que existem momentos apropriados para cada uma das duas. O segundo ponto é que grande parte dessa tendência é só pura busca por atenção. Simplesmente um monte de pessoas que só querem buscar a atenção de pessoas com mentalidades parecidas. E o último ponto, na minha opinião, é simplesmente racismo. Muita gente acusa os japoneses de racismo por não colocar personagens negros nas suas histórias, mas a maior parte dessas obras se passa no Japão, um país que historicamente tem pouca diversidade racial. Querendo ou não, um japonês pode viver a vida inteira dele sem nunca ver um negro na vida. Então é natural que a realidade de um país reflita nas histórias que as pessoas desse país escrevem. E mesmo nas situações onde aparecem personagens negros, tem gente que fala que eles não são negros o suficiente. Um exemplo disso é Fire Force. Eu já vi muita gente falando que os personagens negros de Fire Force não são negros o suficiente, que eles têm traços brancos. E o que seria ser negro o suficiente, cara? Enfim, no fim das contas, essa discussão de internet. Não é como se o seu Jorge, que trabalha na obra às 6 da manhã, tivesse preocupado com art fixing, né? Já eu, particularmente, quero ver o dono desse canal miserável comendo banana com açúcar.
Obrigado, senhorita, por sua apresentação inenarrável. Mas agora vem a pergunta: o que os japoneses pensam sobre isso? No Japão, a cultura de fanart, produção feita para fã, é gigantesca e muito tolerada pelas grandes empresas. No entanto, ela se baseia em um pilar inegociável: o respeito absoluto ao criador original. Fazer uma fanart mudando o estilo de um personagem é aceitável. O problema imperdoável disso para os japoneses é a palavra fixed, pois, no Japão, sugerir que a obra de um autor profissional tem erro moral e técnico e que precisa ser corrigido por um fã é visto como uma arrogância sem limites e uma tremenda falta de educação. Em 2021, os japoneses no Twitter reagiram contra o blackwashing, chamando de racista por ignorar a etnia original. E atualmente, de vez em quando postam uma arte envolvendo um personagem japonês, mas com edição de negão, os japoneses comentam de forma até que bem fofa e engraçada. Algo que eu não ressaltei nesse vídeo foi: qual o problema? Pegar no personagem já consagrado da comunidade e transformar ele em negro, com vitiligo, com AIDS, com deficiência. Tá, o real problema mesmo disso é que, além de você editar artes de personagens já consagrados, essa mesma pessoa pega artes de artistas independentes, fanarts criadas para se divertir com a comunidade, ou até mesmo criação original, são estragados porque alguém simplesmente decidiu pegá-la, editar e transformar ela em preto, postar e dizer que melhorou alguma coisa, e logo em seguida chamar o autor original de racista. Porque eles acreditam que isso são certos, sabe que tem insegurança pessoal e a todo momento precisam de uma sinalização de virtude. Dizer que melhorou a arte de certo artista não lhe faz proteger do neguinho tomar tiro não. No final de tudo, sempre respeita a arte do coleguinha. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado até aqui. Um beijo no seu cu e até a próxima. Acabou de cair na pegadinha do Mario Games.